Bom dia, sou Roberto Júnior. Estamos aqui nessa manhã para mais uma EBD. Hoje, em especial, nós vamos estar retornando à nossa revista, né? Sei quanto você ainda se recorda, né? Revista Conflitos da Vida. Vamos estar avançando aqui na lição número 6, Culpa Humana e Graça de Deus. O texto básico da lição está lá em Romanos 2, 1 a 11. Eu vou estar lendo aqui agora uma versão aqui atualizada, para se dizer assim, né? Diz assim: Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Como vamos estar falando sobre culpa, a primeira reflexão é saber, né? O que é culpa para você? Você já pensou sobre essa definição? O que é culpa para você? Aqui na própria revista, o autor ele traz essa definição, né, do M.L. Vasconcelos, que a culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outrem, no caso de outra pessoa. Então, se sente culpado, né, quando você comete alguma falta, né, ou quando alguma outra pessoa comete alguma falta, né, ou você fez uma falta contra outra pessoa, né? Então, isso daí tudo traz esse sentimento assim de culpa, né? A culpa é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema. E você descobrirá que a culpa faz parte da dificuldade delas. Vamos estar agora nos aprofundando um pouquinho mais sobre a culpa. Foram identificados vários tipos de culpa, que pode ser agrupada em duas categorias fundamentais: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada ou e o transgressor é culpado, né? A lei é quebrada e o transgressor é culpado. Quer ele concorde com isso ou não. Foi o que aconteceu com Davi, em 2 Samuel 12, 1 a 15. No caso aí, aquele episódio, né, que ele mandou Urias, né, para frente da batalha, né, para que ele pudesse ficar com a esposa dele, né. E essa culpa objetiva pode ser dividida em quatro tipos. A primeiro tipo, a culpa legal. A culpa legal é violação das leis da sociedade. Por exemplo, avançar um sinal vermelho no trânsito. Em Romanos 13, versículo 1 e 2, diz assim: Obedeçam às autoridades, todos vocês,
pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. A segunda culpa, a culpa teológica, é a desobediência às leis de Deus. De acordo com a Escritura, todos nós somos pecadores. Em Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A próxima culpa é a culpa pessoal. É a violação dos padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. A referência está lá em Romanos 14, 22 e 23. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. E por último aqui a culpa social. É a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida. Lá em 1 Coríntios 10, 23 diz assim: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. No caso, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E tem a culpa subjetiva. É o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação, que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveria ser feito. Foi o que aconteceu com Judas Iscariote e com Esaú. No caso, Judas Iscariote, depois dele cometer lá a atrocidade, de estar vendendo a Jesus, ele sentiu-se culpado e foi lá e se enforcou. Deus pode usar qualquer um dos tipos de culpa ou vários deles conjugados para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias, porque a bondade de Deus é o que leva você ao arrependimento. Lá em Romanos 2, 4. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se referem à culpa subjetiva, ou seja, que elas mesmas se julgam, Mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As 3 palavras gregas traduzidas como culpa ou culpado referem-se à culpa teológica. Nesse caso, parece haver pouca diferença entre culpa e pecado. Vamos estar avançando agora no segundo tópico da nossa lição, conceito de tristeza e de perdão divino. Será que é possível ajudar pessoas a lidar com o seu pecado ou culpa objetiva sem gerar esse sentimento de culpa perniciosa? Para responder essa pergunta, nós vamos examinar esses conceitos de tristeza construtiva e destrutiva e de perdão divino. Primeiro ponto sobre essa tristeza construtiva e destrutiva, vou pedir para vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios 7, 8 a 10, que diz assim: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas do mundo produzem a morte. Nesse texto, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo
que é essa tristeza destrutiva, né? Essa tristeza que parece equivalente à culpa subjetiva e por isso só leva à destruição, e essa tristeza segundo Deus, tristeza construtiva, que equivale à culpa objetiva e que resulta em arrependimento e restauração. E o outro conceito aqui é o conceito do perdão divino. Esse é um dos principais temas da Bíblia. Embora algumas passagens o mencionem sem discutir o arrependimento, outras sugerem que pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe. A primeira, o arrependimento. Lá em Atos 3, 19 e 20, diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. No caso, o arrependimento e a disposição do pecador para perdoar. Em Mateus 6, 14 e 15, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Vamos agora ao nosso terceiro tópico da nossa lição, causas da culpa. Gostaria de promover agora um momento para vocês recordarem de algumas situações da vida de vocês, né, que vocês se sentiram culpados. São 3 momentos, uma na infância, uma na adolescência ou juventude e uma na vida adulta. 3 momentos da vida de vocês que vocês se sentiram culpados. Vamos estar recordando esses momentos. Se vocês quiserem interagir, vocês podem estar interagindo aí nos comentários também, né? Alguma situação, né? Algum testemunho, alguma lembrança, né? Para a gente poder trazer essa interação na nossa aula. Por que as pessoas se sentem culpadas? As razões podem ser muitas, como vamos estar apresentando agora. Uma razão, experiências passadas ou expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo e errado, bom e mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes, são os pais que transmitem esses padrões. Às vezes, esses conceitos vêm de líderes da igreja que acreditam que o homem pode viver sem pecar. A melhor reação diante dos padrões inatingíveis é a adoção de outros mais realistas. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade cristã. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas enviou seu Filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livres de pecado e de culpa. Uma segunda causa é inferioridade e pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimentos de culpa, tanto na pessoa que critica quanto na que é criticado. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode, criticando outras pessoas e se justificando. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho no relato do filho pródigo. Terceira causa de culpa, o mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o certo e errado e estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências. Têm medo de fracassar ou ser castigado, ou não conhecem direito o perfeito perdão de Deus. Sendo assim, embora estejam na nova aliança em que as leis foram escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança que foram escritas
nas pedras. Quarto ponto aqui, né, as influências sobrenaturais. A culpa objetiva teológica e sentimento de culpa subjetiva entraram na história da humanidade a partir do pecado original, lá em Gênesis. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, como pode ser visto em João 16:8, que diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, também do julgamento de Deus. Mas pode ser usada contra nós pelo diabo. Está lá em Jó 1, 9 e 11, que diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Tudo é uma relação de causa e efeito. A gente falou sobre a causa, agora o efeito. Quais são esses efeitos da culpa, né? A culpa pode ter várias consequências. Infringir a lei pode levar à prisão e condenação, mesmo que a pessoa não se sinta culpada. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas. A culpa pessoal leva muitas vezes à autocrítica e à autocondenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte, embora Deus, por sua graça, perdoe e dê vida eterna quando depositamos nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. As pessoas geralmente procuram aconselhamento por causa de sentimento de culpa. Esses sentimentos exercem influência de diversas maneiras. Primeiro efeito, pensamentos defensivos. Esse se manifesta quando colocamos a culpa nos outros, negamos o erro cometido, afastamos-nos das pessoas ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar nossas ações. Mas, agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. Segundo ponto, reações de autocondenação. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimento de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo e insegurança, que são meios da pessoa se condenar. Em alguns casos, ocorre autopunição e até mesmo propensão a acidente. Frequentemente, a pessoa tem ira reprimida, e essa foi a reação típica de Caim, que aconteceu lá no Gênesis com Abel. Terceiro ponto, reações físicas. Os sentimentos de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização. Se duradoura, pode se tornar uma patologia, pode se tornar uma doença. E Davi testemunha isso no Salmo 32, versículo 3 e 4. Que diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Quarto ponto aqui é dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos de autoridade do Estado. É o caso dos americanos veteranos de guerra do Vietnã e outros personagens correspondentes no Brasil. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão e vocação. E o último efeito aqui, o arrependimento e perdão. Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores,
a confessar nossos pecados a Deus e a outros, deixá-los e descansar, satisfeito na certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme está lá em 1 João 1,9. Mediante tudo que a gente falou, gostaria que vocês pensassem agora, né? Quais desses efeitos se encaixam nos sentimentos de culpa que lembraram ter sentido naqueles 3 momentos da vida, né? Da infância, da adolescência, juventude, né? E da vida adulta. Quais desses efeitos vocês conseguiram sentir ou vocês estão sentindo ainda hoje? Bem, a gente já falou sobre o que é a culpa, falamos sobre as causas e efeitos, e agora vamos falar sobre o tratamento adequado para a culpa, no caso para os culpados, né? É bom lembrar que o que Deus espera de nós não é a perfeição, mas sim uma tentativa sincera de fazer sua vontade, conforme a entendemos e da melhor maneira possível. O Deus compassivo também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados, sem exigir de nós a expiação ou a penitência. Isso não é mais necessário, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, conforme está lá em 1 Pedro 3,18. O que foi explanado até aqui é teologia básica. E é com essa atitude e ajuda de Deus que podemos aceitar, amar e perdoar a nós mesmos e aos outros. Esse é o ponto de partida fundamental do tratamento cristão, adequado para a culpa e para o que se sente culpado. Isso vamos sugerir agora alguns outros pontos importantes. Compreender e aceitar os culpados. Pessoas que têm sentimento de culpa frequentemente se condenam e esperam ser condenado pelos outros. Nossa tarefa não é condenar. Em vez disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar. E como nosso Deus, aceitar o pecador, apesar de não aceitarmos o seu pecado. Lá em Mateus 7, versículo 1 diz assim: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. E em Romanos 12, versículo 19 e 20, diz assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Esse eu acho que é um dos pontos até principais, né, dessa lição, né, que muitas das vezes nós cristãos somos as pessoas que mais julgam as outras e fazem as outras pessoas se sentirem culpadas. Então, ao invés disso, devemos agir ao contrário, né? Agir como a Escritura está nos ensinando. É importante também aqui ajudar os pais a transmitir bons valores. A prevenção dos sentimentos de culpas começa com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar seus filhos o compromisso com a palavra de Deus e discipliná-los de uma forma que não apenas mostre as falhas, mas também inclua amor, incentivo e perdão. Em Efésios 6,4 diz assim: pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Terceiro ponto aqui, ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Grupos religiosos autoritários podem tentar, provavelmente em vão, impor novamente antigas convicções éticas que funcionaram no passado. Muitas vezes, isso leva à condenação dos que não se ajustam e intensifica a culpa em pessoas que não seguem os padrões impostos. O que parece mais construtivo é permitir que as pessoas expressem sua confusão
quanto aos valores, mas procurem, com a ajuda de conselheiros cristãos, valores éticos provenientes da Bíblia e coerentes com seus ensinamentos. É importante também ajudar os membros da igreja a compreender esses valores. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Todo crente deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza e, quando caímos, Ele está sempre pronto a nos perdoar graciosamente. É bom lembrar que há duas maneiras de aprender sobre perdão: experimentando e praticando. Em Lamentações 3, 22 e 23, diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. E em Efésios 4:32 diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É importante a gente destacar que nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Algumas vezes, eles nos levam a confessar o pecado e agir de modo mais construtivo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro antes e depois do Pentecostes. No entanto, sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influências paralisantes. São esses sentimentos de culpa que queremos evitar e eliminar. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na Terra. Apesar disso, somos aceitos por Deus. Recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo em nosso favor. Que a gente possa estar refletindo sobre esse tema, né? Foi um assunto bem grande, né? Bem vasto, bem denso, né? Mas a gente poder confiar na palavra de Deus, tudo isso que a gente discutiu, tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente estudou, e que possamos cada vez mais nos aprofundando, saber que esse sentimento de culpa, a maior das partes das vezes, ele nos faz mal, e que Deus quer nos dar o perdão. A misericórdia de Deus está sobre todos nós e que devemos descansar nele e liberar todo esse sentimento de culpa que nos tem feito mal, tem nos destruído. A culpa qual Deus quer nos ensinar é somente essa culpa no sentido teológico, né? Daquela culpa que nos traz sentido de arrependimento, mas ele não quer nos causar remorso. Ele quer apenas o arrependimento, esse reconhecimento. Ele não quer nos ver tristes, ele quer nos ver felizes. Então, que possamos liberar todo esse sentimento de culpa e que possamos também perdoar. Essa lição traz o lado da culpa, mas também traz o lado do perdão. Que possamos estar liberando perdão para as pessoas, que possamos julgar menos, que possamos ser menos preconceituosos, porque o julgamento pertence somente a Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês. Tenham um ótimo domingo.